Boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe cada um. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho. Noite de bênção, noite de restauração. Noite em que a palavra de Deus há de se manifestar e abençoar as nossas vidas. Eu quero ler no livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24. O tema para esta noite é restaurando o conhecimento de Deus. Restaurando o conhecimento de Deus. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer-me, compreender-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é destas coisas que me agrado, declara o Senhor. Amém e amém. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Que possamos conhecê-lo melhor. Que possamos compreendê-lo melhor. Que esta palavra, Senhor, possa trazer um crescimento, um amadurecimento maior na nossa jornada espiritual. Eu peço em favor de todos aqueles que nos acompanham neste momento, pelas redes sociais. Te louvamos e te agradecendo, Senhor, por esta palavra, por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O motivo de eu estar trazendo esta palavra é porque, em muitos sentidos, nós não temos o conhecimento ideal, a compreensão correta do nosso Deus. De quem é o nosso Deus? Se você, por exemplo, observar os ensinamentos de Jesus, quando ele disse que nós somos a luz deste mundo, que nós somos o sal desta terra, e se você observar, infelizmente, a vida de muitas pessoas, de muitos cristãos, você vai perceber que muitos deles não são luz. Muitos deles não são sal. Aliás, a palavra de Deus diz que nossa palavra deve ser agradável, com tempero, para que possamos responder a cada um como convém. E a gente olha hoje na sociedade, até no meio do cristianismo, de pessoas que confessam uma fé em Jesus Cristo, que são membros desse corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja de Nosso Senhor. E você percebe que as pessoas, algumas delas, não têm uma palavra temperada, não seguem a paz com todos e a santificação, como diz a palavra.
A Bíblia diz que nós devemos ser pessoas de bom testemunho, de boa reputação, de sabedoria e cheia do Espírito Santo. No entanto, você vê muitos cristãos dando testemunhos inadequados da sua conduta, da sua postura. Ao invés de serem cheios de sabedoria, estão ensimesmadas, cheias de ódio. Ao invés de estar cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, estão cheias de amargura, de ressentimento. Pessoas que, me desculpe dizer, pessoas ácidas, pessoas que estão para escrever um livro cujo título é De Mal com a Vida. Eu posso lhes garantir que este livro não será um best-seller. Então, falando de conhecimento de Deus, para que a gente possa praticar o que a palavra de Deus nos ensina, nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos compreender a sua palavra. O profeta Oséias, certa ocasião, disse assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Veja, nós precisamos nos esforçar, nos empenharmos para conhecer o Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Israel acreditava que tão certo quanto caíam as chuvas nas suas estações para vivificar a terra, também a graça de Deus voltaria para restaurar o seu povo. E o que Deus deseja, segundo também o profeta Oséias, lá no capítulo 6, versículo 6, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocausto. Veja, Deus é claro na sua palavra. Quando nós lemos aqui o que o profeta Jeremias falou por parte de Deus, não glorifique o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, em me compreender, e saber que sou o Senhor, e realizo misericórdia, justiça e juízo na terra, porque são destas virtudes, destas coisas, que Deus se agrada. Amém. Quando Jesus, caminhando para Jerusalém, momentos à frente, ele seria preso, julgado injustamente, condenado, crucificado e morto. Quando se aproximou e viu a cidade de Jerusalém, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse, se você conhecesse, neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos teus olhos. Infelizmente, muitos judeus, muitos religiosos na época, acreditavam que Jesus era um profeta, outros um revolucionário, até mesmo um
estadista. Poucos acreditavam que ele era o Messias prometido. Como ainda hoje, muitos não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Não tomaram conhecimento, não reconheceram a oportunidade que Deus concedeu a eles. De acordo com alguns estudiosos, teólogos, entre os principais atributos de Deus, a partir do cristianismo, está a sabedoria, a soberania, a santidade, a trindade, a onisciência, a infinitude, a fidelidade, onipresença e onipotência de Deus. Eu penso que, além dos ministros de Deus, dos pastores, dos apóstolos, dos profetas, dos mestres, dos evangelistas, todos nós, sem exceção, devemos procurar conhecer a Deus, saber mais a respeito dele, conhecer mais de suas virtudes e caráter. Eu assinalei aqui pelo menos 3 virtudes do que Deus é. Deus é Espírito. Deus não é uma coisa. Deus não é uma substância. Deus não é uma molécula. Deus é o Espírito. É um ser. Deus também é eterno. Esse Deus, segundo o profeta Isaías, é o Deus forte. Você que está aí, diga amém. É Deus dos exércitos, que luta as nossas batalhas, a nossa guerra para nos dar a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus poderoso, Deus criador, Deus santo, um Deus que é um Deus bom, Deus fiel, Deus justo, Deus que é Senhor, um Deus que é compassivo, um Deus que é misericordioso. E a palavra de Deus diz que Deus é amor. Graças a Deus. E com esta introdução eu quero deixar aqui registrado a importância, a necessidade de conhecermos mais a respeito da compaixão e da misericórdia de Deus. O profeta Jeremias, que nós consideramos nesta noite aqui, diz que graças ao amor do Senhor, ou seja, graças às suas misericórdias, graças à sua compaixão, é que não somos destruídos, não somos arruinados, não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E isso é muito importante para mim e para você. Quando Deus vocacionou o profeta Jonas para que saísse de onde ele estava e fosse para Nínive, onde viviam os assírios, ele, desobedecendo a Deus, pegou uma embarcação para Tarsis. Nós conhecemos a história. Por que Jonas fez isso? Porque ele tinha conhecimento de que o seu Deus era um Deus compassivo, era um Deus misericordioso. E ele, por incrível que pareça, não queria, não desejava que Deus manifestasse a sua compaixão e a sua misericórdia
naquela cidade que naquela época era muito importante. Uma cidade de 120 mil habitantes. Era necessário 3 dias para percorrê-la por inteiro. E quando Jonas decide obedecer e é expelido pelo peixe até uma região, ele caminhou dias para chegar a Nínive. E a mensagem de Jonas, durante 40 dias, era uma palavra profética de apenas 7 palavras. 7 palavras mudaram uma cidade. 7 palavras do profeta de Deus mudaram o coração até mesmo do rei. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa era a palavra profética de Jonas. O temor desta palavra chegou a todos os habitantes de Nínive, inclusive o rei, que determinou um jejum. Tirou os seus trajes, suas roupas reais, e proclamou um jejum em toda a cidade. Nem os animais comeram. E em razão do que eles fizeram, de se arrependerem, Deus, naquele momento, decidiu poupar aquelas 120 mil pessoas. E Jonas sentou num lugar e ficou olhando para a cidade para saber o que Deus ia fazer. Se Deus ia poupar ou destruir aquela cidade. E Jonas ficou indignado, ficou irado, porque, afinal de contas, os ninivitas eram inimigos de Deus, inimigos de Israel. Eram idólatras, eram pecadores. E ele se assenta debaixo de um determinado lugar. O sol era escaldante. Ele começou a ter uma insolação. Deus fez com que nascesse ali uma planta, no mesmo momento, para fazer sombra sobre o profeta Jonas. Você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Veja só o espírito do profeta. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta? Você tem compaixão desta planta? Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem se distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu, Deus dizendo e perguntando ao profeta Jonas, não deveria eu ter misericórdia, compaixão, pena desta cidade? Ah, queridos, como é bom estar debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Nós temos que ter conhecimento do nosso Deus e da sua bondade, da sua misericórdia e compaixão. Lembro-me quando Davi chamou o comandante Joabe e pediu para que Joabe fizesse um recenseamento entre Israel e Judá, para saber quantos homens de guerra prontos para a batalha ele tinha. Joabe relutou, argumentou com o rei, e ela fez um clamor dizendo que Deus multiplique 100 vezes mais os homens de guerra, para que o meu rei, o meu senhor, não tenha que fazer isso. Mas a palavra de Davi prevaleceu. Então Joabe foi
por todo Israel, por todo Judá, e enumerou 800.000 homens de guerra só de Israel, mais 500.000 homens de guerra preparados para a batalha em Judá. Em outras palavras, 1.300.000 soldados. Davi tinha sido provocado, incitado por Satanás, diz a palavra de Deus. E isso desagradou muito a Deus. Entristeceu muito o coração de Deus. E Davi reconhece o seu erro. E Deus dá uma ordem ao profeta Gade, que era o vidente de Davi. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas, e eu a executarei contra você, Davi. Então Gade foi a Davi e perguntou, o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários, que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra. Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Veja a resposta de Davi. Davi não tinha conhecimento de Deus apenas na teoria, como muitos têm hoje. Às vezes eu fico impressionado como pastor de ver cristãos, veteranos, até oficiais da igreja, com um conhecimento tão raso a respeito de Deus, da sua misericórdia, da sua compaixão, das suas verdades, das suas admoestações. Eu fico pensando, o que essas pessoas estão fazendo com as mensagens que estamos pregando e ensinando? O que as pessoas estão fazendo com as palavras proféticas dos santos profetas de Deus dos nossos dias? Pessoas que não se importam em conhecer a Deus, de tomarem conhecimento, de compreender como o Senhor é. Então Davi respondeu, é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Ah, querido, nós precisamos ter este conhecimento. Nós precisamos compreender que nosso Deus é um Deus, como disse Tiago, capítulo 5, versículo 11. O nosso Deus é um Deus cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Não é um Deus simplesmente de compaixão e misericórdia, é um Deus cheio. É um Deus que transborda em compaixão e misericórdia. Aleluia. Então eu quero terminar esta reflexão dizendo 3 verdades para você aqui. Muito simples. Eu peço a Deus que você tenha conhecimento e compreensão dessas verdades, porque ela é importante. O profeta Eugéias diz que Deus não tem prazer em sacrifício. Deus quer ser conhecido. Deus não quer holocausto. São importantes, sim. Mas Deus quer que as pessoas o compreendam. Diga amém. A primeira e mais simples verdade que eu quero deixar registrado aqui nesta noite de restauração do conhecimento de Deus. A primeira verdade, Deus é cheio de compaixão e misericórdia, conforme eu acabei de afirmar. Guarde isso no seu coração. Deus é cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Segunda verdade,
Quando somos alcançados pela misericórdia de Deus, somos perdoados e livres de qualquer condenação. Glória a Deus. Diga glória a Deus onde você está aí agora. Por favor. A compaixão de Deus é um profundo desejo de ver vidas aliviadas do sofrimento, da condenação. O amor, eu estou falando da compaixão, o amor é outra faceta do nosso Deus. Um forte desejo de ver vidas perdoadas, vidas restauradas, vidas abençoadas, vidas vivendo a vida que Deus sempre sonhou, desejou, projetou, arquitetou para cada um de nós, que é uma vida abundante e uma vida com qualidade. Por favor, não aceite outra vida a não ser aquela que Jesus Cristo estabeleceu na sua palavra para cada um de nós. Lucas capítulo 10, versículo 10. O diabo, o inimigo, vem para roubar, matar e destruir. Ponto e vírgula. Mas eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, a primeira verdade, Deus é cheio de compaixão e misericórdia. Segunda verdade, quando somos alcançados pela misericórdia de Deus, somos perdoados e livres de qualquer condenação. Em terceiro e último lugar, e isso para mim e para você, e para a sociedade, e para as pessoas, e para os pecadores, é muito relevante. As misericórdias de Deus não têm fim. As misericórdias de Deus são eternas. As misericórdias de Deus são inesgotáveis. Aleluia. Veja o que o salmista disse lá no Salmo 103, versículo 8 até o versículo 13. Olha o que ele diz aqui. Isso me anima a confiar a minha vida, os meus sonhos, as minhas dificuldades, os meus problemas, as minhas decepções, as minhas frustrações. Isso me inspira a colocar até mesmo os meus complexos nas mãos daquele que tem compaixão e misericórdia. As misericórdias de Deus não têm fim, são eternas e inesgotáveis. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Olha que frase grávida, que declaração grávida. Isso é uma declaração profética. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é o grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Aleluia. Eu quero terminar essa reflexão dizendo o seguinte:
lá no Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, está lá em Mateus capítulo 5, onde tem lá a relação da felicidade, a relação das bem-aventuranças. Bem-aventurado é feliz, né? É isso que quer dizer, bem-aventurado é feliz. No versículo 7 do capítulo de Mateus, capítulo 5, diz assim: bem-aventurados, em outras palavras, felizes, os misericordiosos, pois alcançarão, obterão misericórdia. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida, que seja assim na vida de cada um de nós. O apóstolo Tiago, se nós não podemos, hoje você está me ouvindo pregar hoje, quarta-feira de restauração, dia 10 de junho de 2020. Você está ouvindo eu pregar a palavra de Deus. O apóstolo Tiago diz que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra. Nós precisamos ser praticantes dessas verdades, dessas orientações. Olha, as pessoas do mundo, principalmente nesse período de pandemia, as pessoas vão olhar para mim e para você e vão ler o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Então aproveite, fale da compaixão de Deus, aproveite e fale da misericórdia de Deus. Fale que Deus é um Deus que nos dá poder. Deus não tem dado espírito de covardia ou de timidez, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, se Deus tem nos dado esta palavra, por que nós somos tímidos? Porque nós temos manifestado um medo. Em vez de mostrarmos esse poder, temos mostrado uma fraqueza. Em vez de mostrarmos esse equilíbrio espiritual e emocional, temos mostrado um desequilíbrio. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre nós. Amém? Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Pelo menos eu procurei ser fiel àquilo que teu Espírito Santo me indicou, me mostrou na tua palavra. E que a tua graça, compaixão e misericórdia, Senhor, estejam sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil, sobre as nações. Nós precisamos, Senhor, te conhecer mais e mais. Através da palavra, através dos ensinamentos, através das virtudes espirituais. Precisamos conhecer-te mais, Senhor, através de uma vida de oração, de comunhão. Senhor, continua se revelando a nós e se revelando a cada um de nós, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, além de ouvida, ela possa ser praticada nas nossas vidas. Eu quero abençoar cada vida que nos acompanha agora, Pai. Que a misericórdia e a tua compaixão esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite, uma boa semana. E até no próximo domingo, às 10 da manhã e às 19 horas. Até breve. Fica com Deus.
e que Deus te abençoe.